O Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração já tem algum tempo. Mas é sempre bom saber a hora exata, né? Deus tem seu tempo e seu modo. E eu esperei muito para compartilhar esse pão com os irmãos. Eu creio que Deus quer falar com todos aqui, mas é uma palavra que vai tocar o seu coração. E eu sei que essa palavra tem a ver com coisas que estamos vivendo. A palavra dele é infalível, inerrante. Essa é a melhor parte que não nos será tirada. Abra sua Bíblia lá em Isaías 37, do versículo 1 ao 3. O título da mensagem hoje é Quando Tudo Parece Estar Perdido. Antes, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai eterno, Deus bendito, eis aqui teu povo, chamado pelo teu nome. Eis aqui minha vida, Senhor. Usa-me como uma mensageira do teu reino. Saca-me da tua aljava. Alcança o alvo proposto de eternidade a eternidade, para o louvor da sua glória. No nome de Jesus. Amém. Isaías 37, a partir do versículo 1, diz assim: Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Quem já se sentiu assim? Sem forças para enfrentar os problemas. Há momentos na vida que nos sentimos assim, fracos, diante de adversidades, situações, questões que não esperávamos. Somos pegos de surpresa. Situações que trazem uma dor tão forte que a única vontade que sentimos é de chorar. Quando um destes momentos chegar, querido, lembre-se que ainda não chegou o fim. Lembre-se que a história da sua vida ainda não acabou. Ainda há esperança. E a palavra do Senhor nos mostra episódios assim, que estiveram antecedendo momentos de muita intimidade, de milagre, de posicionamento. O rei Ezequias, esse rei que estava ali aflito, sem força, até mesmo para clamar, foi um rei que, ao sentar-se no trono, decidiu acabar com toda a idolatria de Judá. Judá estava afundada em idolatria porque o pai de Ezequias, o rei Acás, foi um rei mau. Um homem mau que fez as coisas abomináveis a Deus. Mas quando Ezequias se assentou no trono, ele decidiu acabar com a idolatria. Ele então derrubou os postes ídolos promovidos pelo seu pai. Ezequias sabia que todo o povo precisava restabelecer a aliança com Deus, restaurando o culto ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dentro de Jerusalém. Então, Ezequias resgatou o louvor. Ezequias ordenou que os levitas se purificassem suas vidas, purificassem o próprio templo. Os levitas não eram apenas os que ministravam louvor, mas os que limpavam, os que serviam, todos os que estavam envolvidos no serviço ao Senhor.
Ezequias também fez ali uma administração, ele organizou os plantões dos sacerdotes. Ele se posicionou de maneira a restaurar a aliança. Ele convocou todo o povo a vir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, que havia muito tempo não era celebrada. As pessoas estavam tão desviadas na idolatria que nem se lembravam mais de adorar aquele Deus que havia feito o milagre de libertar todo o povo da escravidão do Egito. Lembrar daquilo que foi feito, do sangue aspergido, da instrução clara do Senhor, fazer isso em memória de mim. Ele resgatou o louvor e a adoração a Deus, sabe? Algo que é a centralidade da vida daqueles que realmente pertencem a Deus. Louvor e adoração. Verdadeira adoração. Todas essas providências, o rei Ezequias fez, e isso tudo produziu muita prosperidade, porque as pessoas começaram a se achegarem a Deus, começaram a descobrir uma nova intimidade, ter alegria de se aproximarem do Senhor. E tudo isso porque um rei decidiu fazer uma reforma, e isso trouxe prosperidade para o reino do sul. Lembrando que o rei Ezequias foi rei de Judá, o reino do sul, onde Jerusalém era a capital, onde o Senhor era adorado. E ali, com as atitudes de Ezequias, Deus restaurou a aliança com seu povo e o sarou. Deus sarou aquele povo. Eles estavam vivendo avivamento, havia paz e alegria no meio de Judá. Mas, queridos, com as atitudes de Ezequias, até os dízimos e as ofertas foram restauradas, e o rei foi o primeiro a dar o exemplo. Depois de toda essa transformação, pensa num rei que estava realmente decidido a mudar o cenário. E quando tudo estava caminhando, as coisas estavam acontecendo no compasso do Senhor dos Exércitos. O que aconteceu? Bom, é óbvio que o diabo levantaria situações para tentar destruir tudo o que Deus estava fazendo no meio deles. Claro, nós temos um adversário, e a Bíblia não nos oculta isso. Em todas as histórias do povo de Deus, vemos uma movimentação do império das trevas para atrapalhar o plano de Deus, para entulhar aqueles que estão tão felizes, que estão tão desejosos de jorrar as águas vivas do Senhor. E foi o que aconteceu. O inimigo começou a se mover para destruir tudo que Deus estava fazendo. Foi então que veio Senaqueribe, o rei da Síria. Esse rei era cruel. Ele dominava cidades fortificadas. As cidades ao redor tinham sido destruídas, assoladas. Ele tinha um exército poderoso, impiedoso. Este rei tinha fama de matar as mulheres grávidas, de tirar do ventre delas o bebê, elas ainda vivas. E vemos aqui que Senaqueribe é uma figura do diabo. É exatamente aquele que vem senão para roubar, matar e destruir. Porém, o nosso Deus é aquele que socorre, que livra e que fortalece aqueles que o buscam nos momentos de provação. Vamos para Isaías 36, 4. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança? Esse comandante aqui do exército, o nome dele era Rabsaqué. Ele disse algo para
estremecer a confiança do povo de Judá no rei Ezequias. O que ele já tinha feito? O comandante desse exército já tinha tomado as cidades, os outros povos mais próximos, e eles estavam fechando o cerco, e todas as cidades de Judá já tinham sido sitiadas, já tinham sido tomadas, fortificadas. Mas Jerusalém ainda não. O rei estava em Jerusalém, ali protegido pelas muralhas. E aqui percebe a estratégia do inimigo? O comandante Rabsaque, a primeira coisa que ele se movimentou para enfraquecer foi a confiança de todo o povo no líder. Assim é o diabo. Ele não chega fazendo tudo de uma vez, ele tem método, ele tem modo. Primeira coisa que ele fez ali é tentar estremecer a unidade daquele povo que estava vivendo um avivamento. Então ele começou a lançar palavras, são os dardos do maligno, pensamentos, setas, dardos inflamados, palavras que traziam dúvida a respeito da confiança de Ezequias. Ele disse: "Uai, que confiança é essa que vocês se estribam?" A estratégia do inimigo continua a mesma. Rabsaque, o comandante do exército assírio, mira na confiança do rei. Ele sabe que a principal estratégia de destruição é baixar o moral do líder. Porque se o líder é assolado, todo o resto é tomado. Isso é uma estratégia milenar e está na Bíblia. Nós precisamos guardar nossa liderança. Nós precisamos ser um povo que tem visão de reino, que entende que está numa batalha, que existe uma guerra no mundo espiritual. E nós precisamos ser unidos no reino de Cristo. Não podemos ser aqueles que dividem, mas os que unem, os que fazem de tudo para manter a unidade, o respeito. Rabsaque, então, ele tenta de toda maneira destruir a figura do rei Ezequias. E Senaqueribe, o rei da Síria, era então exaltado ali pelo comandante Rabsaque. Era algo muito difícil. O exército de Senaqueribe trazia consigo consecutivas vitórias contra outros povos. Mesmo assim, o rei Ezequias estava confiante. Sabem quem, queridos, ele estava confiante? Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Deixa eu te contar uma coisa. Você que tem aliança com o Senhor, você conhece o padrão de aliança? O que é que significa uma aliança? Aliança significa que tudo que é meu é do meu marido, tudo que é do meu marido é meu. Tudo que me afeta, afeta o meu marido, e tudo que vem assolar, tudo que fere o meu marido, me fere diretamente. Isso é aliança. O nosso Senhor Jesus Cristo está aliançado com a igreja, Ele está aliançado conosco. O exército dele é nosso, a nossa vida é dele. Nós podemos contar com o exército de Cristo, nós podemos contar com Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o general nas batalhas, o mais valente de todos, a patente mais alta que há nos céus e na terra, em todo lugar. O rei Ezequias sabia disso. Ele tinha dentro dele uma fé inabalável. O cenário era muito difícil. O cenário era aterrorizante. Aterrorizante. Todos sentiram medo. Vez ou outra, enfrentamos situações parecidas com essa. Questões que não são explicáveis. Coisas que a gente não consegue nem falar. Só de você pensar, você já começa a chorar.
Sabe, inimigos poderosos que vêm com táticas de enfraquecimento da nossa fé, tentando minar as nossas reservas de confiança no nosso Deus. Tem reserva de azeite aí na sua botija? Você vai precisar. Estamos vivendo dias maus. Sim, o inimigo está aumentando, alargando o poder dele no mundo. O exército de Cristo é muito maior, o poder de Deus é muito maior, mas o inimigo está aliciando muitos, através do pecado, da vida libertina, do que cada um faz o que acha melhor, uma vida sem Deus, sem ter tempo para a Bíblia, sem ter tempo para a comunhão. Com isso o inimigo tem ganhado forças e tem aliciado muitos. Geralmente nessas situações de dor, em que nós sentimos que tudo está perdido, a nossa mente vira um campo de batalha. Ficamos titubeando entre a fé e entre pensamentos de ansiedade, de medo, de tristeza. Ficamos lá e cá, sem saber o que fazer. Mas você veio nessa noite entender que o Senhor dos Exércitos é quem peleja a sua batalha. É Ele quem coloca as coisas no lugar. O Senhor é contigo. Você não precisa temer o seu inimigo. Sabe, se nós não estivermos vigilantes, vez ou outra, somos pegos de surpresa, mas ainda assim precisamos nos manter vigilantes. A nossa mente precisa estar focada na palavra, nas promessas, focada. Teremos mais tempo para o Senhor, neste que é o momento mais drástico. Estamos prestes a viver a volta de Cristo, não se engane. Esta geração está manifestando todos os sinais. Então é tempo de estarmos vigilantes para não cairmos nas ciladas do maligno. Vamos para Efésios 6, de 11 a 18. Olha o que diz a palavra. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eis aqui uma armadura que nenhum cristão pode ficar sem. Estamos vivendo tempo de profunda escuridão. E a sinalização é de que vai ficar mais escuro. Porque hostes da malignidade, que tem um potencial de maldade ainda maior, estão sendo liberados. Por que será? Para que se cumpra a palavra. A palavra de Deus precisa se cumprir. E é exatamente o que está acontecendo. Mas o Senhor não nos deixa desprotegidos. Nós não somos pegos de surpresa. Nós não estamos assim como que a esmo, sem direção. Nós temos um Pai que cuida de nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós.
Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso ir e vir. Ele tem ordenado aos anjos dele que acampem ao nosso redor. Ele tem nos escondido em momentos estratégicos, mas isso não significa que não venhamos a viver dias de tristeza, de dores. Isso não significa que não teremos dias de prantos, porque o próprio choro, queridos, ele também tem o seu propósito. A dor tem o seu propósito. Uma admirável mulher, carinhosamente chamada de Corrie ten Boom, ela disse certa vez: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. O nome dela, Cornélia Johanna, escritora holandesa, que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das histórias mais tristes da humanidade, o Holocausto. Às vezes a gente se pergunta como é que pessoas conseguem se levantar de dias tão difíceis, de situações, de tempos tão duros. Quando ouvimos testemunhos, visitamos ali em Israel, um lugar onde estavam ali os idosos, sobreviventes do Holocausto. Um lugar, uma casa onde eles vão durante o dia para se distraírem, fazer artesanato, estarem ali ajudando uns aos outros. E também são visitados por muitos turistas, porque virou um lugar de testemunho, onde no meio das cinzas pode se erguer um testemunho lindo de força, de superação, de amor, de fidelidade do Senhor. Vamos para o livro de Jó? Jó, no capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Assim diz a palavra: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Percebe que do mesmo jeito que o rei Ezequias rasgou as vestes, Jó também rasgou as vestes. Faz parte da cultura semita, de quando há muita dor, tristeza, rasgar a roupa, como um sinal de pranto, de humilhação. Do mesmo jeito que o rei Ezequias rasgou as suas vestes, Jó também o fez ao receber a notícia da morte dos seus 10 filhos. Jó passou por vários sofrimentos, queridos, ao mesmo tempo. Ele perdeu tudo que tinha. No mesmo dia, ele veio e ouviu que o rebanho todo tinha sido morto. Haviam servos também dele que tinham sido mortos. Os que não haviam perecido é que vinham contar a notícia. E aí, os filhos, os 10 filhos dentro de casa, de repente um fogo do alto cai, um terremoto. Coisas terríveis, tragédias que não se explicam. Sabe, situações tão difíceis que você não tem palavras para explicar. Você não tem a quem culpar, a não ser a Deus. Na semana passada, eu ouvi da minha nora, ela me contando de um amigo do irmão dela. Ele veio do interior, 20 anos de idade, para trabalhar na capital. E fez alguns amigos, esses mais chegados que irmãos. Um desses amigos estava com a necessidade de construir a casa. A esposa engravidou, morando de aluguel, não tinha condições de pagar pessoas para fazer. Os amigos se uniram em um mutirão para ajudá-lo a edificar a casa. E naquela terça-feira de carnaval, ao invés dele estar na folia,
ao invés de estar pecando, estava lá juntando força com um amigo, cavando um tubulão. E aí, enquanto ele estava abaixado, a terra caiu em cima. 20 anos. Todos os amigos desesperados, tentando tirar a terra, não conseguiram. Tem como explicar? A quem vamos culpar? O que eles estavam fazendo de errado? Sabe, tem situações na nossa vida que nós não vamos encontrar respostas, não vamos encontrar justificativas, e nem precisamos. Nós sabemos que o mundo é mau e que jaz no maligno, mas que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele quebrou o aguilhão da morte, Ele acabou de uma vez por todas com essa dor que nos assola. Essa dor é só por um tempo passageiro. Mas ainda assim doeu, eu que nem conheço, fiquei pensando na mãe, no pai, nos amigos. Parece impossível, né? Passar por situações assim e ainda se levantar dos escombros. Mas a boa notícia é que tem graça. Tem graça de Deus para ser derramada. A graça de Deus está sendo derramada sobre você, para que você consiga levantar dos escombros, que você consiga enfrentar suas dores, porque elas são passageiras, elas não são eternas. Ah, meu Deus! Jó, imagina a dor desse homem, uma tragédia atrás da outra. É fogo que caiu do céu, terra que tremeu, terremoto, caiu tudo. E os 10 filhos morreram de uma só vez, consecutivamente. Pensa, tudo de uma vez só. Ele perdeu sua saúde. Depois de tudo isso, foi parar num leito de dor e sofrimento, com escaras por todo o corpo. O cheiro da morte estava em Jó. Mas ainda assim, Jó não pecou, Jó não murmurou, Jó não culpou a Deus. Quando tudo parece estar perdido, é nessa hora que você precisa se firmar ainda mais em Deus. É nessa hora que você precisa adorar ainda mais o Senhor. É nessa hora que você precisa levantar louvor dentro da sua casa, na sua boca, que estejam louvores ao Senhor contínuos. Graças, Deus, te damos graças, Senhor. Podemos não estar compreendendo, mas damos graças. Aleluia! Saiba você que as suas provações, elas têm prazo de validade. Há uma boa notícia: Deus não perdeu o controle sobre a sua história, assim como Ele não perdeu sobre a história de Jó. As dores de Jó duraram 9 meses, o tempo de uma gestação. Deus estava gerando algo. A dor tem potencial para gerar algo profundo em nós, para abrir lugares dentro de nós, que sem ela não seriam abertos. Sim, a tristeza que é causada pelo Senhor, ela traz fruto de arrependimento, ela traz fruto de santificação. Ela traz um novo avivamento, algo que ainda não experimentamos. Queridos, nós só perseveramos porque Deus nos persevera. Jesus sempre envia a sua graça. É por causa da graça e do poder dele em nós que não sucumbimos. Depois lá na frente você se lembra e pensa: como é que eu suportei tudo isso? Sabe que o altar ao Senhor, no Antigo Testamento, era feito por pedras. E a simbologia da pedra é que ela suporta o fogo, ela suporta as muitas águas e ela se mantém ali inteira. As muitas águas não poderão te afogar, o fogo não vai poder te aniquilar, porque Jeová Sabaote é contigo. Ele entra com você na fornalha, você é um só com Ele. Há um poder maior do que a dor. Há um poder maior do que a tempestade.
Há uma voz muito maior do que a voz que nos intimida. A voz de Senaqueribe, ela se cala quando a sua fé está protegida. Proteja a sua fé. O inimigo está te intimidando, está te fazendo temer. Não temas. Nós só precisamos perseverar em Deus, firmes no dia mau. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O nosso amor por Deus é provado. Se você conseguir louvar e adorar no dia pior da sua vida, você vai ser experimentado no lugar de fidelidade, de comunhão, de intimidade. Você vai tomar novos posicionamentos. Coisas que você fazia antes, você não vai querer fazer mais, porque o sofrimento também nos purifica. A maior força de Ezequias era a sua fé. O rei Ezequias não titubeou, não importava quanta força o inimigo tinha. Claro que o rei Ezequias já sabia que todas as cidades de Judá já tinham sido tomadas. Senaqueribe e o exército dele veio tomando até chegar a Jerusalém. Jerusalém era a última cidade de toda a região do reino do sul a ser tomado. Mas lá dentro tinha um homem que não retrocedeu na fé. Lá dentro tinha o reino de Deus manifestado com poder. Com ele estava o exército do Todo-Poderoso. Porque a sua fé é que atrai o exército de Deus para pelejar a sua batalha. Por isso que a sua fé é tão combatida pelo inimigo. As notícias chegam, corre para a palavra. Corre para a palavra. Ezequias falou ao povo. Através daquela fé, ele foi até o povo para ele aquecer, incendiar aquele povo, para que todos também tivessem fé. E quando ele acabou de falar, o povo descansou nas palavras do rei. Queridos, quando Deus fala conosco, nós podemos estar no olho do furacão, a gente descansa. Descansa em meio à tempestade. Ele é fortaleza para nós. Em meio às tempestades, Ele é torre forte. Ele é abrigo seguro. As palavras de Ezequias eram fortes, porque ele tinha aprendido a descansar no Senhor. Ele cobrou o ânimo do povo, ele restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e fez armas e escudos em abundância. Presta atenção, você não espera de braço cruzado. A sua fé sem obras é morta. Você espera agindo em fé. Você faz alguma coisa. Você precisa entender o que significa isso. Ele então recobrou o ânimo do povo, restaurou o muro. Restaurar o muro é tampar as brechas. Ore, busque no Senhor. O que é que Deus está te mostrando que ainda não está alinhado com a palavra? O que é que Deus quer que mude lá dentro da sua casa, no seu casamento, no seu trabalho? Deus está trazendo avivamento, querido. Disso eu tenho plena convicção. Ele está nos avivando. E além disso, ele ergueu torres. Ele fez armas e escudos. Isso nos remete à armadura de Deus. Torres de vigilância. Você tem orado pelos seus filhos. Marido tem orado pela sua esposa. Mulher tem se posicionado como uma mulher digna do Senhor. Como uma santa mulher de Deus. Isso é se preparar para a peleja, porque não se engane, o inimigo sabe a casa que está com o muro todo furado. Ele sabe a família que não tem vigilância, que não tem torre. Ele sabe onde ele pode entrar e destruir.
Mas ali ele não entrou, porque Ezequias se posicionou. Ezequias falou ao povo, o povo ouviu e obedeceu. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou algo ao coração. Vamos ler? 2 Crônicas 32, 7. Redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o final da mensagem. 32:7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Assíria e do exército enorme que tem. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Você precisa ter convicção disso. A sua vida precisa reverberar isso. Você precisa olhar no olho do furacão, olhar na fuça do inimigo e sorrir e dizer: o meu Cristo vive e reina, e Ele é sobre a minha vida. O exército, aplauda Ele. Jeová Sabaote, Ele está ordenando o exército dEle sobre nós. Sim, enquanto louvávamos, Deus falava, dá o grito de guerra. Sabe que um exército que está corajoso, que não teme, eles vão para a batalha gritando, dando um grito. Sabe como que é algo que vem de dentro, uma força maior que nós não podemos compreender. É o ruar de Deus sendo colocado para fora. Não retroceda, não baixe a guarda, não deixe o seu moral baixo. O Senhor é seu Pai, Ele está contigo nesta peleja. Seja cheio de coragem, sejam fortes e corajosos. Os assírios, eles estavam querendo desacreditar o rei Ezequias. E não para não, tá? É constante. Por isso que a estratégia do Senhor que dá para a igreja é: mantenham-se unidos, guardem uns aos outros, estejam protegendo uns aos outros. Nós somos os soldados que cuidam uns dos outros. Na guerra, querido, o mais importante na peleja é o soldado que está ao seu lado. Por isso é tão importante a comunhão dos irmãos, a verdadeira comunhão, o amor que Deus já tem ministrado aos nossos corações. E os assírios estavam querendo acabar com isso, colocando no meio do povo contradição, inimizade, dizendo que quando eles se rendessem e fossem levados ao exílio, eles teriam um lugar maravilhoso para viverem. Sabe quando o inimigo sussurra? Tem melhor lugar do que isso aqui. Lá é melhor. Sabe quando o inimigo sussurra para você ficar insatisfeito? O cativeiro seria mais ou menos uma estadia em uma instância de férias. Segundo o inimigo, aquele povo ia para desfrutar do cativeiro. Eles queriam que o povo judeu se conformasse com o estado de escravidão e não reagissem de forma alguma. É exatamente do Reino do Sul, da tribo de Judá, que originou a nomenclatura do povo judeu. O inimigo estava querendo assolá-los. Rabsaque se utilizou de uma das táticas milenares. Ele ofereceu uma aliança ao povo judeu. Não se engane, Satanás sempre vem com algum manjar. Ele vem sempre com alguma oferta para poder te desviar, para depois te destruir, para depois colocar as patas no seu pescoço. Olha o que diz lá Isaías 36, de 16 a 20. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará.
Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde é que estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefaim? Eles livraram a Samaria das minhas mãos? Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O inimigo estava afrontando o próprio Deus. Nessa hora, ele não estava afrontando apenas o rei Ezequias e o povo de Judá. Ele estava afrontando o próprio Deus. E assim é na nossa vida. Quando nós temos aliança com o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, o Senhor toma as nossas dores. O Senhor, quando nós somos afrontados, Ele se sente afrontado. Exatamente aqui, Ele levou sobre si. O Senhor Jesus levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso desespero, toda a nossa miséria, todo o nosso medo. Ele levou sobre si. E aqui, isso também aconteceu lá no Jardim do Éden. Percebe que lá no Jardim do Éden, o inimigo também colocou em xeque a palavra de Deus. Ele falou com o homem: olha, se certamente comer desse fruto, não morrerás, e você será como Deus. O inimigo sempre vem com essas armadilhas. Nós precisamos vigiar. A Assíria desafiou o próprio Deus. Na perspectiva de Senaqueribe, os deuses dos outros povos não puderam livrar da derrota os outros povos. E assim também aconteceria com Judá. O Deus de Ezequias não poderia vencer o poderoso e cruel exército da Assíria. Mas é que Senaqueribe e todos os seus súditos não conheciam a Deus. O ímpio não conhece a Deus. Aqueles que não servem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles só vão ter oportunidade de conhecê-lo através da sua vida, através da fidelidade do Senhor para contigo, através dos rebuliços, através das reviravoltas. O Deus dos rebuliços é o mesmo Deus dos recomeços. Não temas. Paulo nos diz em Efésios 6,16, que o único meio para apagar as setas incendiadas do maligno é usando o escudo da fé. Porque sempre somos afetados pelos dardos. Precisamos apagar estes dardos com a nossa fé. Ponha a sua confiança em Deus. Olha, não blasfeme no meio do seu sofrimento. Jó estava sendo tentado a blasfemar. Sabe quando você fala, mesmo que, quando você não está entendendo algo e você questiona, bem baixinho, ainda assim é murmuração. Se você aprender a ser grato a Deus, mesmo nos dias mais difíceis, o inimigo não vai te levar a pecar. Você não está entendendo nada, mas você não precisa entender. Você sabe que tem um Deus que peleja por você. Põe a sua confiança em Deus. Não faça aliança com o inimigo. Agora é a hora de ser forte. Eu amo a oração de Ezequias. Eu amo essa oração. Deixei aqui para a gente poder meditar juntos. Vamos para Isaías 37, de 16 a 20. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de todos os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra
saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Essa oração Deus ouve. Essa oração Deus ouve. Pega a sua demanda, pega a sua causa, apresente ao Senhor assim. Para que todos saibam e compreendam que o único Deus verdadeiro é o seu. Não para que você prove que você está certo, mas para que você seja um estandarte do reino. Para que você seja um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, para salvar vidas. Quem sabe a sua dor é para um propósito como este, para manifestar o Senhor a outros, porque que Deus vai fazer, isso é certo, porque Deus não falha. A afronta da Assíria provocou a ira de Deus e a oração de Ezequias acionou o favor do Senhor. Ore mais, tenha mais tempo de comunhão. O inimigo tem trazido sobrecarga de trabalho, falta de tempo na vida de muitos cristãos. E Deus está dizendo não, porque esse é o princípio da escravidão. O princípio da liberdade é tempo com Deus, intimidade, oração, leitura da palavra, constante comunhão. Vem aos cultos, não falta. Tem uma contínua constância para com Deus. Esse é o povo que está caminhando, marchando com o exército de Cristo. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele libertou Jerusalém. Em Isaías 37, 36, vemos que o anjo do Senhor, sozinho, destruiu 185 mil soldados do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou para casa envergonhado e pouco tempo depois foi morto pelos próprios filhos. Não temas. Essa poeira que subiu, o inimigo faz poeira, ele levanta poeira, mas aqueles que andam por fé não precisam dos olhos naturais, eles têm um radar do alto, eles têm a direção do Espírito, você tem a bússola, que é a palavra. Ah, queridos, quando somos confrontados por dificuldades ou desafios insuperáveis, a oração deve ser sempre a nossa primeira linha de defesa. Assim como o rei Ezequias apresentou aquela carta ameaçadora diante do Senhor, nós também devemos apresentar nossas causas, grandes ou pequenas. Não deixa vir até a última instância, busque ao Senhor em todo tempo. Nas pequenas decisões, não deixa derramar o caldo, não espere que as coisas estejam tão confusas, ande com Deus continuamente. O profeta Joel diz assim, em Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. É tempo sim, é tempo de rasgar as vestes, é tempo de chorar, é tempo de jejuar. Qual a última vez que você pranteou, se não as suas causas, as causas dos outros? O sofrimento, a dor que o próprio Deus sente. Porque, queridos, Deus sente sim, quando o homem, a mulher é subjugado pelo maligno. Deus sente sim a dor da humanidade. O próprio Jesus disse, o nosso perfeito modelo de servo, o nosso perfeito modelo de ser humano, lá em Mateus 5:4, ele disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se chorar, chora aos pés de Deus, chora aos pés daquele que pode fazer algo por você. Uma das coisas mais difíceis para nós é esperar no Senhor em silêncio. Muitas vezes na dor, a gente quer multidão, tem gente chorando na internet, tem gente contando seus problemas para a gente que, não está nem aí. A palavra do Senhor nos ensina sobre o silêncio, sabe? Uma das coisas mais difíceis é esperar no Senhor em silêncio. Às vezes parece quase impossível chorar
sofrer sem murmurar. Mas vamos para Isaías 36, 21. Um dos comandos que Deus deu foi esse. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Consegue entender isso? Não se justifique. Sabe, não esteja aí advogando em causa própria. Você tem um advogado fiel. Você tem o guarda de Israel. Você tem quem coloca as coisas no lugar. Quem vai trazer a verdade à tona. Mas a prova de que você confia é, ó, fique em silêncio. O Senhor é o seu Deus. É Ele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que confio, sou eu que cuido daqueles que confiam em mim. O silêncio para nós é uma arma poderosa quando nos calamos diante das acusações. Sabe, nós evitamos pecar contra o Senhor, porque a nossa tendência humana é murmurar, ou seja, reclamar em voz baixa. Mas quando aguardamos em silêncio, damos testemunho de confiança em Deus. Jesus sabia que nada lhe seria feito fora da vontade do Pai. Diante de Pilatos, ele ficou em silêncio. Josué e todo aquele povo diante das muralhas de Jericó ficaram em silêncio. É estratégia de guerra. Veja que antes da afronta acontecer, e agora para finalizar mesmo, antes de tudo isso acontecer, e eu te convido a ler Isaías, os capítulos 35, 36 e 37, e você vai absorver ainda mais essa mensagem. Percebe que começa a batalha, a afronta, o dia mau para o rei Ezequias, a partir do capítulo 36. Mas no capítulo 35, Deus já fala tudo o que ia acontecer. O capítulo 35 é uma poesia profética a respeito dos próximos dias que o rei Ezequias iria passar, não somente ele, mas o reino de Judá. E assim é com a nossa vida. Deus conhece o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe o que você está vivendo e Ele está fazendo algo a respeito de tudo isso. Foi quando o cenário mudou de repente. Lá no capítulo 35 de Isaías, o profeta escreve como se estivesse no meio de um deserto, sem nada além de areia, uma areia que se estendia para além do horizonte. Ele se sentia deprimido, de acordo com aquela paisagem árida. Ele sentiu fome, sede e muita insatisfação. Foi nesse mesmo cenário que, de repente, a visão do profeta Isaías mudou. Do meio da areia brotou uma flor. Depois outra, logo apareceu grama, a seguir árvores carregadas de frutos, uma descrição fantástica do abundante paraíso, cheio de flores e de brotos ao redor dele. Você pode ver isso na sua vida? A dor que você está passando está gerando um terreno fértil, um lugar fértil para frutificar ao Senhor, para que a sua vida seja um verdadeiro jardim de honra e glória a Deus. O cenário muda de repente. Você pode ler isso tudo em Isaías 35. É um capítulo maravilhoso para qualquer pessoa que tenha um coração cheio de medo e de fragilidade. Porque esse capítulo fala da passagem da melancolia para a glória, da depressão para o êxtase. O bom é que Isaías predisse tudo isso para o povo de Deus. Seu espírito está seco num deserto? Aguarda, porque deste lugar vai jorrar água. Deste lugar vai fluir um manancial de águas vivas. Só para te deixar com o desejo de ler profundamente o capítulo, vamos fechar com Isaías 35, de 3 a 8. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes.
Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Essa dor está te preparando para a porta estreita, para o caminho pelo qual você seguirá e acessará as portas da cidade eterna, a Jerusalém celestial. Você pode se colocar de pé, você pode se alegrar na sua dor, você pode glorificar ao Senhor, aplauda Ele. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos. Deixa Ele colocar as coisas no lugar. Se a dor cumprir o propósito dela, que maravilha, que coisa boa, porque ela vem para trazer para nós mais de Deus. Santifiquem-se, andem por este caminho preparado pelo Senhor, fortaleçam as suas mãos, tenham esperança, sejam fortes e corajosos e permaneçam firmes no dia mau, porque o inimigo, nós só precisamos resisti-lo e ele fugirá de nós. Aleluia. Amém. Nós vamos agora